Olá, para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. E no vídeo de hoje, né, eu estou recebendo aí muitas demandas, né, de um pequeno grupo, né, de praças aí praças, né, do Corpo de Bombeiros, né, que por alguma razão ali não conseguiram fazer, né, o curso aí especial de formação de sargentos para efeito ali da promoção, né, por tempo de serviço. Essa promoção ela surge ali, né, por intermédio de um decreto, né, em 1996 e teoricamente, né, como requisito, né, existe ali a previsão, né, de que a praça, né, para ser promovida, cumprido ali o critério objetivo, que é o tempo de serviço, demais critérios, né, subscritos lá na Lei de Promoção de Praças, ou seja, uma lei muito antiga, tá, pessoal, de 1981, salvo engano, o curso especial de formação de sargentos, né, para que essa pessoa possa ser promovida ali à graduação de segundo sargento. Tem um grupo também, cabo, né, para sair terceiro sargento. Só que assim, né, eu vou, como de costume, né, vou fazer um recorte histórico, né, vou aproximá-los, né, para que vocês possam entender, né, a mensagem da lei. Toda vez que a gente se depara com um texto normativo, por isso eu gosto muito dessa ideia, né, de ser hermeneuta, ou seja, de ser ali alguém que interpreta a legislação, né, porque a gente precisa entender qual é a mensagem da lei. Então vamos começar, né? Vamos fazer aqui uma construção histórica, né? Pessoal, o vídeo, né, que eu gravei falando aí dessa portaria, né, no âmbito do Corpo de Bombeiros, né? A portaria que foi editada lá no boletim, salvo engano, do dia 12 de abril, né? Nós temos lá uma manifestação ali, né? Uma delegação de competência, né? No meu raso entendimento, né? Como eu brinquei aqui no vídeo, né? E eu vou hoje demonstrar, né, as implicações, né, trazidas por essa delegação. Então, assim, ó, a gente, né, hermeneuta, né, nós precisamos avaliar, né. Então, as autoridades, né, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, secretário de Estado de Defesa Civil, qualquer autoridade precisa, né, ter ali ao seu lado pessoas que entendam, consigam prever o que eu vou dizer aqui para vocês hoje, né. Porque esse boletim do Corpo de Bombeiros, né, que eu tive acesso, né, ele fala ali nessa essa delegação de competência, né, o militar me enviou, né, então dá uma avaliada aí nisso. Eu, particularmente, né, entendo que eu não sei, né, se a pessoa que ajudou aí o secretário de Estado de Defesa Civil a fazer esse documento, se é amigo ou inimigo, hein? Vossa Excelência precisa avaliar isso, né, porque eu vou demonstrar, né, e é muito interessante, eu sou acadêmico, né? Eu, como digo sempre aí pro pessoal, né? Eu estou na advocacia passeio, né? Pretendo que seja rápido nessa minha estadia aí na advocacia, porque a minha questão é docência, né? Quero dar aula, né? Dar cursos, né? Escrever meus livros, enfim, é o que eu quero fazer, pessoal. Contribuir, né, com essa instituição que eu tanto amo, né, e que eu servi aí 20 anos da minha vida, né, fiz muitos amigos, pessoas maravilhosas, né, todo o meu abraço aí, o meu abraço fraternal a todos, né, que viveram esse momento aí de Corpo de Bombeiros. Eu tenho muito amor pela instituição, né. Eu sei que é difícil porque a gente está muito acostumado, né, pessoal, ao oportunista, né, mas eu não sou não. Meu objetivo é realmente acadêmico, né? Porque quem me conhece, né, está mais próximo, sabe disso, né? Eu sou do mundo das ideias, eu gosto de pensar em soluções coletivas, né? E isso eu aprendi no Corpo de Bombeiros. Ou seja, em pensar ali em soluções coletivas, né, que atendam ao melhor interesse, né, do elemento mais importante de qualquer instituição militar, o próprio militar. Então eu vou falar dessa resolução, eu estou tentando achar aqui, eu não sei onde eu coloquei, tá, pessoal? Uma resolução, né? Que foi, eu acho que é a resolução da SEDEC, não estou me recordando aqui, 300 e alguma coisa, né? Acho que é 365 ou 375, né?
Eu acho que foi 10 de abril de 2024. Né? Então, o pessoal falando comigo, né, depois desse vídeo, né, trazendo ali os seus questionamentos, eu fico muito feliz com isso, né, porque a gente precisa debater. Né? O objetivo aqui, né, é lançar ali a ideia, né, e que vocês possam discutir ali entre vocês, né, e buscar soluções, né, para os problemas que afligem a tropa. Né? Então vamos lá. Nesse vídeo, né, eu vou falar sobre essa questão aí, desse pequeno grupo aí de praças, né, que não conseguiram fazer, né, o curso especial, salvo engano, de formação de cabos e o curso especial de formação de sargentos. Em razão disso, teoricamente, teriam ali, né, interditado a possibilidade de promoção ao grau hierárquico acima, né? Graduação ali, né? Se vocês olharem lá, nós temos diversas discussões, né, no Tribunal de Justiça acerca disso. Decisões favoráveis e decisões desfavoráveis. Né? Mas esse não é o objeto aqui do meu vídeo, tá, pessoal? Então vou fazer um recorte histórico para a gente entender aqui. Né? Eu quero levar todo mundo para um grau aqui de entendimento, né? Para que vocês possam, ao final desse vídeo, entender aquilo que eu estou dizendo. Né? Entender a essência do direito à promoção, né? Quando surge essa questão da promoção por tempo de serviço, né? Eu fico muito assim, eu me sinto consternado, né? Eu ouvi um áudio aí que um militar me mandou, né? Em que um militar, ele fala, não, vamos fazer aqui, nada muito coisa, não. A gente manda aí um requerimento e depois, se não resolver, vamos para a justiça. Não, vamos mudar essa ideia. Né? Se eu digo a vocês, né, que o juiz da caserna é o comandante, né, todo o respeito ali, né, para enviar um documento para essa autoridade, ou seja, cercar ali de toda a fundamentação jurídica, né, para garantir o exercício do direito. Por quê? Porque ainda que a gente não consiga resolver administrativamente, você tem, no mínimo, ali musculatura, né, para iniciar um processo judicial. Então, a importância disso. Então, não funciona assim, tá, militar? Não. Não mesmo, né? E é isso. Vamos fazer uma construção histórica, tá, pessoal? Como de costume, né? Gosto muito de história, então vamos lá. Nós temos ali, né, quem é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros? O comandante-geral do Corpo de Bombeiros é alguém que foi ali indicado pelo governador do estado. Né? Então vamos fazer aqui algumas considerações que eu julgo aqui, que eu considero, né, importantes. Né? Então, a população, por intermédio do voto, né, deposita no governador do estado, né, essa confiança para gerir a coisa pública no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Depositamos o voto e elegemos ali o governador do estado. Né? Essa pessoa, né, eleita pela população, ela vai ali indicar, né, o comandante do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no âmbito dos estados. E por que funciona assim? Né? Eu às vezes ouço a pessoa falar, o próprio militar tinha que escolher quem seria, né, a pessoa indicada ali para ser comandante-geral. Não pode. Mas não é porque eu não quero. É porque a Constituição Federal não permite. Vivemos um regime de ditadura, né? Então a Constituição Federal hoje vigente, ela vem negando essas práticas, né? Então, a Constituição surge gestada, né, nesse período aí de redemocratização do Estado brasileiro. Nós temos ali a participação da sociedade civil e, nesse sentido, o entendimento, né, de que nós não permitiremos mais, né, que os militares possam ali, né, integrar o governo, por exemplo. Não pode. Interdição expressa, né, no texto constitucional, pessoal. Então, a gente vai dizer assim, vamos eleger o governador do estado e essa pessoa vai dizer quem será o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Né? Por quê? Porque acima dessas duas autoridades militares, né, estará o governador do estado, né, que na verdade é a população. A população, através do voto, dá a batuta e diz, né, para que o governador do estado possa dizer quem será. E precisa ser pessoa da confiança do governador do estado, né? É óbvio que precisa ser. Né? O governador do estado, o poder executivo, está ali para administrar a coisa pública. Mas isso não significa que possa existir ali essa ingerência arbitrária por parte do governador do estado nessas duas instituições militares. São instituições de estado e não instituições de governo. Né? Então nós precisamos estabelecer isso, tá, pessoal?
E aí nós temos, por exemplo, né, nesse sentido, vitalicidade, estabilidade, em razão disso. Por quê? Porque ainda, né, que confrontado ali a atender o interesse de ocasião, né, do governo de ocasião, o militar, né, com estabilidade, com vitaliciedade, ele pode se surgir e dizer, não, eu vou cumprir o texto da Constituição Federal, ainda que desagradando aí o governador do estado. Essa é a razão, né? Vamos entender por que da vitaliciedade, por que da estabilidade, né? Para que o militar possa, né, fazer a coisa certa. Então, eu entendo que todo militar tinha que ter, né, não só estabilidade, tá, pessoal, mas vitaliciedade, né, para que ele possa exercer, né, de um modo seguro as suas atribuições enquanto ali militar, pessoal. Então é necessário sim que exista aí. Olha a situação dos militares temporários aí no estado do Rio de Janeiro. Isso é muito ruim, porque a entrega precisa ser toda ali, pessoal. Por quê? Porque o cara não pode ter medo, né? De desagradar e perder ali a possibilidade de continuar ali servindo a instituição. Não, não pode. Então, o governador do estado diz aí, o comandante-geral, né, ele vai ali fazer a administração do CBMERG. E aí vamos lá analisar a primeira legislação, né? Vamos situar aí quem é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros é ali a autoridade militar indicada pelo governador do estado para promover ali, né, nos termos do artigo, vamos lá pessoal, vamos ler, tá? A Lei 250 de 2 de julho de 1979, primeira incursão aí normativa, tá? É uma legislação muito antiga, mas ainda vigente. Essa legislação ela vai nos ensinar lá no artigo 4º que a administração, o comando e o emprego da corporação são da competência e responsabilidade do comandante-geral, assessorado e auxiliado pelos órgãos de direção. Como eu disse ontem, né, aqui no parágrafo único do artigo 3º traz a previsão, né, dessa condição aí do secretário de Estado de Segurança Pública. A redação ainda permanece assim, né? Compete as decisões relativas ao emprego da corporação como força auxiliar, né? Então, teoricamente, o secretário aí de Estado de Defesa Civil só poderia intervir, né, nessas questões da administração interna corporis do Corpo de Bombeiros numa situação onde o bombeiro fosse convocado, né, para ser ali atuação enquanto força auxiliar do Exército Brasileiro. E quais seriam essas situações? Situações de guerra, ou em situações em que as Forças Armadas, nesse sentido, o Exército, fosse chamado a atuar. Exemplo, a intervenção federal. Isso é básico, tá, pessoal? Isso é básico. Então, o comandante do Corpo de Bombeiros é a autoridade militar responsável pela administração, o emprego, ali, a execução das atividades de bombeiro militar, né? Temos que ter atenção, né, a essa lei complementar, essa lei orgânica agora, né, editada no final aí de 2023, né, que vai tratar, né, sobre uma reestruturação ali, né, no âmbito da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Pois bem, então o governador do estado bota ali, olha, é você que vai administrar esses caras aí, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E segue a vida, né? E em relação à questão do curso, né, nós temos imposição legal. Então, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, assim como qualquer militar do serviço ativo, está sujeito, né, aos ditames do Estatuto dos Bombeiros e do Regulamento Disciplinar. Toda hora você... gente, é isso. Leitura expressa ali, vamos ler, né? Está taxativamente previsto nos 2 instrumentos normativos a submissão de todo e qualquer militar do Corpo de Bombeiros ao Estatuto e Regulamento Disciplinar. E isso é um problema. Por quê? Porque o militar ele não pode invocar coisas que o civil faz. Não, ainda mais quando nós estamos em um contexto de uma autoridade militar que está administrando, né, pessoas ali que fazem, né, a segurança pública interna nos estados, né, no sentido da polícia militar, né, e em relação ao Corpo de Bombeiros ali, a Defesa Civil sentido lato sensu. As atribuições, né, do Corpo de Bombeiros não se confundem com as atribuições aí da Secretaria de Estado de Defesa Civil, em que pese ali, né,
em um determinado momento necessitarem caminhar ombreadas em benefício ali da população, numa situação, por exemplo, de calamidade, enfim, não se confundem, pessoal. Então, é basicamente isso. E ali você tem várias atribuições, né, ao comandante do Corpo de Bombeiros, que, como eu disse, é militar do serviço ativo. E sendo assim, né, de novo, a imposição ali, ela precisa ser cumprida. Por quê? Porque o militar ele tem um dever adicional de cumprimento das leis. Por quê? O professor aí, Adriano Alves Marreiros, né, em uma obra que ele fala sobre a hierarquia e disciplina, que eu já mostrei aqui em algum vídeo, né, vai trazer essa ressignificação dos princípios da hierarquia e disciplina como um meio, né, de contenção do braço armado do Estado. E não mais para fazer, né, que o oficial inepto, que não estuda e que não está preocupado, né, com o atendimento do interesse da população, né, fazer aí os seus comandados como se fosse ali a cozinha da sua casa. Não, não pode mais. Não pode, inclusive, em razão do regime de responsabilidade, né, inaugurado pela Constituição Federal. Então, não pode, princípio ali constitucional, né, os princípios da administração pública, artigo 37, né, o princípio da impessoalidade veda isso, né? Então não tem como ser assim. Então ali, no Estatuto dos Bombeiros, você tem várias imposições ao comandante-geral, né? Então vamos iniciar essa incursão aí que eu vou conduzir vocês para onde eu quero, né? Para vocês entenderem o que eu vou dizer, a questão dessa falta aí de cursos, né? E a consequência disso para o comandante do Corpo de Bombeiros em razão da edição dessa delegação de competência. Porque é o seguinte, ok, vai manter, né? Vai manter a delegação da competência? Então tá bom. Eu vou dizer aqui o que pode acontecer, então, em razão disso, né? E aí é quando eu falo que talvez o secretário de Estado de Defesa Civil não tenha atentado para isso, mas eu vou demonstrar. Trazer minha contribuição, né? Não sei se mal ali orientado, né, ou a pessoa que ajudou ali a confecção dessa delegação de competência que eu afirmei no outro vídeo, né, agiu de modo mal intencionado, né. Eu vou demonstrar aqui por quê, porque não é possível que a pessoa não consiga prever, né, que com essa delegação o comandante-geral do Corpo de Bombeiros pode estar sujeito à aplicação de punição disciplinar, né, advinda ali da delegação, né, que foi dada ao corregedor-geral da SEDEC, pessoal. Vou demonstrar, né? Muita gente falando comigo, né? E é isso. E olha a situação delicada aí, né, que o comandante-geral ficou. Eu vou demonstrar. Sou advogado, respeitem a advocacia, né? Essa é a razão da Constituição Federal inaugurar, né, colocar ali essa condição, esse protagonismo ali da advocacia, né, como essencial e indispensável à administração da justiça. É por isso, respeitem a advocacia, né? Vou demonstrar aqui como hermeneuta como funciona isso. Então vamos lá, pessoal. Ó. Então, o aprimoramento técnico profissional é um gravame ético, né? Não porque eu quero, mas porque nós precisamos lá atentar para o Estatuto do Corpo de Bombeiros. Porque nós temos, né, hierarquia e disciplina como princípios. E nós temos 3 balizas, né, que são o chamado trinômio deontológico, né? Então nós temos hierarquia e disciplina base, e base das instituições militares e balizas de interpretação de toda a legislação, quando vai aplicar punição, o que quer que seja, nós temos que avaliar, né, esse trinômio deontológico, que seria o valores, artigo 24, salvo engano, ética de bombeiro militar, artigo 25 e, salvo engano, 27 vai falar sobre deveres. Então nós temos 3 balizas, né? Trinômio deontológico, valor, ética e deveres. Na ética do bombeiro militar, nós temos o aprimoramento técnico profissional. Por quê? Porque isso é que vai garantir, né, um atendimento de excelência cada vez maior, né, à população do estado do Rio de Janeiro, né? Disso nós não temos aí a menor dúvida, né, pessoal? O bombeiro, quando o estado ali a atuar, né, resolve. O bombeiro tem aí, né, a credibilidade da população do estado do Rio de Janeiro e isso precisa se manter, né? E para que isso aconteça, nós precisamos ali ter, né, essa possibilidade desses cursos. Ou seja, para fazer aquilo que determina o Estatuto dos Bombeiros no artigo 25, inciso 6º, né? Inciso 6º vai falar assim, ó, zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico
e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Artigo 25. O sentimento do dever, o pundonor de bombeiro militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes do Corpo de Bombeiros conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética de bombeiro militar. Então isso é um gravame ético imposto a qualquer bombeiro militar. Comandante-geral militar de serviço ativo. E nesse sentido, né, em razão ali de ocupar hoje o topo da estrutura da corporação, né, numa situação concreta onde não... Aí nós temos o inciso 2º também, né? Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. É isso. Aí não adianta querer implementar, né, no âmbito do militarismo essa lógica de empresa. Diretor de... Não, é comandante. Eu tenho pavor disso. Como profissional especialista em direito militar, eu tenho pavor disso. Diretor, não. O diretor é na empresa lá, aqui é o comandante. Empresa, militarismo. É desse modo. E aí nós temos aqui, né, essa imposição, né, exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Artigo 25, tratando sobre a ética, né? Então, autoridade militar, comandante-geral, né? Se existe um comando normativo que determina que haverá ali curso especial de formação de sargento, de cabo, enfim, tudo aquilo que foi imposto aqui, né, pelo Estatuto dos Bombeiros, o comandante-geral tem que cumprir. Não pode confundir, né, e querer trazer, né, situações e conceitos da vida civil que não guardam conformidade com o militarismo. Não pode. Então, se a legislação de regência, né, fala que tem que ter curso especial, tem que ter, pessoal. Não tem discricionariedade para isso. Porque a ausência do curso inviabiliza o exercício do direito à promoção, pessoal. Então não é uma benesse, é um dever da autoridade. E aí ouvir, né, se o doutor Teodoro, né, tem tanta razão, né, vai para a justiça, isso é uma sacanagem com o militar, né? Olha a construção aqui normativa que eu vou fazer, histórica para vocês entenderem como funciona isso, e sabe? A autoridade falar uma coisa dessa é um absurdo, né? A autoridade militar, a depender do cargo que ocupa, falar uma besteira dessa, vai procurar a justiça, como é que é isso? O que a gente faz com isso aqui? Isso aqui você não tem para o diretor de uma empresa, em um outro servidor público, né? Você não tem, por quê? Porque é militarismo, pessoal. Isso aqui é militarismo, né? E aí é a obrigação do comandante, né? Manter a tropa educada, inclusive em relação à legislação, ou seja, os cursos, atendem a um interesse, né? E aí nós temos lá o artigo 45, né? O artigo 45 do Estatuto dos Bombeiros vai trazer o quê, pessoal? Vai trazer direitos. Então, se eu sou autoridade militar responsável por determinar ali que um curso seja dado ao bombeiro militar, e esse curso não acontece, né? Isso deflagra, né? Tem uma violação no preceito ético, porque eu, como autoridade militar, sou obrigado a garantir que a minha tropa tenha instrução, porque disso depende a eficiência do serviço prestado à população do Estado do Rio de Janeiro. É um direito do bombeiro militar. Isso vai reverberar, né, várias situações, por exemplo, ganhar um percentual a mais. Então, a falta do curso, para além, né, do militar não conseguir acompanhar seus camaradas, ele também terá. Isso aí eu não vejo ninguém falando, pessoal. Opa, vamos ler lá, Lei 279. Vamos ler alterada aí por essa falácia, né, de sistema de proteção social dos militares. Nossa, isso é um absurdo, né? Estou escrevendo sobre isso para bater aí. E é muito interessante, né? Aí fala lá do sistema de proteção social dos militares, né? Não, gente, o militar está contribuindo, né? Regime próprio de previdência, né? Regime próprio de previdência. Então tem que decidir o que o militar é, né? Porque se é sistema de proteção social, né? Nós não podemos aplicar as características lá do regime próprio, de regime geral de previdência, né?
contrapartida, né? Contribuição, solidariedade. Opa, pessoal, não. Sistema de proteção social, né? Ingressando nesse tema aí rapidamente. É o seguinte, ó, quem vai pagar os proventos de inatividade lá nas Forças Armadas é o Tesouro Nacional, hein? Militar das Forças Armadas não contribui em vida para proventos de inatividade, hein? Ele contribui lá para fundo de saúde e pensão por morte. A contribuição que eles fazem lá é para isso. Então avaliem, né, se de fato no Rio de Janeiro, o que nós temos, né? Regime próprio ou sistema de proteção social em que pese essa legislação aí em 2021. Então, a violação a um preceito ético, retornando a essa questão aí dos cursos, né? A violação a um preceito ético, que é manter a tropa disciplinada, e eu preciso da produção ali de cursos para que isso de fato ocorra, né? Deflagra o artigo 37, parágrafo 1º do Estatuto dos Bombeiros. Então, a violação a um preceito ético, né? Pra vocês terem uma noção, a violação ao preceito ético é muito mais grave, né, do que você violar ali, né, um tipo disciplinar, né, um ilícito disciplinar, né, taxativamente descrito lá na relação de transgressões disciplinares. Por quê? Porque isso aqui é o coração, né? Isso aqui é transgressão disciplinar de natureza grave. Inclusive por imposição do próprio Estatuto dos Bombeiros, depois do regulamento disciplinar, a gente pode fazer essa incursão aí para demonstrar para vocês isso. Que a violação ao preceito ético é muito mais grave do que você violar ali, né, um tipo taxativamente previsto no anexo lá do regulamento disciplinar, gente. Então não está dando curso, né, não está aperfeiçoando ali o treinamento da tropa, né, o ano inteiro. Tem que ter vários cursos o ano todo. E detalhe, né, não é só curso especial de formação de sargento, é todos os cursos ali que forem possíveis, né, de ser ministrados aí para a corporação, para garantir cada vez mais a eficiência do serviço prestado à população lá na ponta da linha, né? Então não tem discricionariedade para isso. E uma vez que a autoridade não promove esses cursos, né, viola o artigo 25, como eu disse, inciso 6º, né? E deflagra em contrapartida o 37, parágrafo 1º, vamos ler, né? A violação das obrigações e dos deveres de bombeiro militar, violação das obrigações e dos deveres de bombeiro militar constituirá crime, contravenção penal ou transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou regulamentação específica ou própria, enfim. Agora, o parágrafo 1º do artigo 37 vai dizer assim, ó, a violação dos preceitos da ética de bombeiro militar, artigo 25, interpretação sistemática, tá, pessoal? Então, artigo 37, parágrafo 1º. A violação dos preceitos da ética de bombeiro militar será tão mais grave quanto maior for o grau hierárquico de quem a cometer. Não é difícil, né? Então, é um direito, né, à promoção, né? Então, nós temos lá cinco espécies, salvo engano, de promoção, uma delas por tempo de serviço. Só que ela, teoricamente, como eu disse, né, por força de um decreto estadual, né? Decreto estadual, pessoal, vamos abrir aí para ler, né? Decreto 22.169, de 13 de maio de 1996. Esse decreto aqui, né, ele vai falar especificamente sobre a promoção por tempo de serviço da praça. Promoção por tempo de serviço. E aí nós temos aqui, né, o artigo 3º, é o artigo principal, né? Então o artigo 3º vai dizer assim, ó, as praças que satisfizerem as exigências estabelecidas neste decreto e no que couber as demais disposições contidas nos respectivos regulamentos de promoção de praça. Problema, por quê? Porque o regulamento de promoção de praças no âmbito do Corpo de Bombeiros é de 1981, pessoal. É de 1981, então, de novo, a Constituição Histórica. Caramba, Teodoro, que chato. Todo vídeo você fala, sim, mas é seu óculos que vocês precisam ter. Constituição Federal de 88, 5 de outubro de 1988, é um marco temporal. Então, se eu tenho lá, né, uma lei de promoção de praças de 1981, é uma lei de promoção de praças anterior ao atual Estatuto do Corpo de Bombeiros de 1985. Então, a lei de promoção de praça, né, foi feita
sob a égide do estatuto anterior, salvo engano, o Decreto-Lei 177 de 75. E mais, gente, né? Nem todas as qualificações ali de praças, né, chegavam a subtenente. Então nós tínhamos essa diferença, né? Os militares, nesse momento histórico, ali em 1980, 1985, eles eram incorporados, eles não eram nomeados. Ou seja, não prestavam concurso público, né? Porque o Estatuto dos Bombeiros hoje vigente, ele tem um norte ali de interpretação dos seus instrumentos a partir da Lei do Serviço Militar, né? De 1964 e do regulamento da Lei do Serviço Militar. Então, esse artigo 3º, né, ele vai falar sobre essa promoção por tempo de serviço. E vai dizer lá, inciso 1º, soldado a cabo, possuir 6 anos de efetivo serviço prestado à corporação, estando classificado, no mínimo, no comportamento bom. Inciso 2º, cabo a 3º sargento, possuir 12 anos de efetivo serviço prestado à corporação, estando classificado no comportamento bom. 3. 3º sargento a 2º sargento, possuir 16 anos de serviços prestados à corporação e o comportamento. De 2º para 1º, 20 anos, e de 1º para sub, 25. Então, existe uma discussão aí nos tribunais, né? Você encontra decisões onde o juiz, né, desembargador, já em grau de apelação, diz o seguinte, não, é só o critério objetivo, então é o tempo aí de serviço. Outros dizem, não, foi promovido a 3º e agora para ser promovido a 2º precisa do curso especial de formação de sargento, se não tiver não vai. Mas o que fazer, né, quando isso não é algo, né, que seja ali motivado pelo militar? Teodoro, ele reprovou sim, mas a própria legislação vai dizer que ele tem o direito, salvo engano, no artigo 9º desse decreto aí que eu te passei para vocês aí, né, de 96, é o artigo 9º mesmo, ó. A praça que não concluir, né, com aproveitamento os cursos referidos no parágrafo 1º e 2º do artigo 3º, que foi o que eu li, poderá ser matriculada novamente no próximo curso a ser realizado na corporação. Ou seja, a pessoa tem direito de fazer o curso, né? Tem direito de fazer o curso. Então aí não faz, né? E aí, olha só, gente, a importância disso. Você não pode ter um curso, né? Não, tem que ter vários. Por quê, gente? Porque, ó, vou falar aqui, Teodoro, você fala aí, outros advogados, que se lasque, né? Eu tô dando a minha contribuição aí para todo mundo, né? Vamos lá, né? No artigo 18, né, da lei 279 de 79, salvo engano, né, pessoal? Que fala a lei de remuneração, que foi alterada aí pela lei 9.537 de 2021, a lei 279 de 79, nós temos lá o artigo 18. O artigo 18 vai falar sobre a gratificação de habilitação profissional. Gratificação de habilitação profissional, gente. Então, cada curso desse vai gerar um reflexo pecuniário aqui para o militar, gente. Então, ó, 75% curso de formação de cabo ou soldado, 80% curso de formação de oficiais ou de sargentos, 85% curso de especialização e equivalente, né? Aqui nós temos um problema, né? Porque a demanda chega e aí eu vou estudar, né? Eu vou estudar e aí eu vou demonstrar, né, uma situação que acontece aqui que não deveria acontecer. Porque vamos lá, vamos fazer uma interpretação sistemática, não sejamos medíocres, vamos fazer uma interpretação sistemática. Não é o que eu acho, é interpretar a legislação de um modo que atenda ao melhor interesse do bombeiro militar. E vamos falar então agora, né, do que eu sempre digo aí, né, e eu sei que tem autoridade que fica abafada comigo, né, mas olha a importância, né, de você ter uma assessoria jurídica específica para o comandante do Corpo de Bombeiros e outra específica para o secretário. Por quê? Porque a Procuradoria do Estado é parcial. Por quê? Porque ela está num contexto, né, do sistema jurídico do Estado do Rio de Janeiro. É parcial, gente. A avaliação, né, por mais até que o profissional ali queira, por exemplo, os pareceres aí. Os pareceres da PGE, né, vinculam o procurador. Por mais que ele queira ali garantir, se tiver, por exemplo, um parecer vinculativo, ele não pode dar um parecer favorável para que o militar exerça seu direito.
Então, que a gente tenha uma ACJUR específica na forma lá. Vamos ler, pessoal? Vamos ler o que eu digo. Eu não estou, né? A gente tem que ter responsabilidade. Acusa aí, né? Onde tem ali o que eu estou dizendo, vamos ler, né? Vamos ler lá. Lei de Organização Básica, né? Artigo 34, ó. Existirá, em caráter permanente, a assessoria jurídica. Essa assessoria jurídica está dentro da Lei de Organização Básica do CBMERG. E aí eu tenho um militar com um problema, né? Com falta de consciência de classe, né? E aí nesse contexto aí de avaliação não poderia emitir parecer, né? Como eu digo sempre, porque é bacharel em direito, não pode fazer consulta jurídica, parecer, não pode, mas faz, né? E aí faz com óculos, né, da Procuradoria do Estado, né? Quando não deveria. Por quê? Porque nesse sentido aqui, né? Essa manifestação dessa ACJUR específica aqui, assessoria jurídica específica aqui na Lei de Organização Básica aqui do CBMERG, né, deveria ser no sentido de sempre exarar decisões que melhor atendessem ao interesse do bombeiro militar, mas não é isso que acontece, ainda querem ficar chateadinhos. Ainda querem ficar chateados, né? Você manda aí um requerimento para a DGP, por exemplo, vem lá, uma manifestação, você fala, caramba! E o que é isso? É a falta de uma assessoria jurídica específica da própria instituição Corpo de Bombeiros, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Vamos fazer concurso público, né? A pessoa que for entrar aí para integrar essa assessoria jurídica, que não se confunde com essa aí que nós temos hoje, né? Para enxergar como eu enxergo aqui, né? Então, a assessoria jurídica aí do pessoal que vai fazer concurso para entrar, né? Para fazer essa assessoria jurídica por comando da lei, artigo 34, existirá em caráter permanente a assessoria jurídica. Para fazer a interpretação como eu, Teodoro Chagas, né, estou fazendo aqui. Ou seja, aí essa assessoria jurídica faria a interpretação do direito dos bombeiros desse modo, e aí é lá que se lasca a Procuradoria do Estado, para poder negar o que a assessoria dos bombeiros está dizendo. Mas não é isso que acontece. E aí eu sei o que acontece. A pessoa fica muito irritado, né? Porque há anos aí atuando em diversos segmentos da instituição não consegue ver uma coisa simples, né? Porque o barato do direito é isso, pessoal, isso é simples. E aí a pessoa se sente até mal, né? Caramba, como que eu nunca vi isso, né? Não tem procedimento para aplicar punição disciplinar. Caramba, mas eu sou o cara, eu tô aqui há um tempão e eu não vi isso. Não viu, então aceita que dói menos. Né? E vamos parar de espernear e fazer o que é certo, né? Conclamar aí o comandante para fazer a coisa certa. Não tem. Não adianta ficar com guerrinha de vaidades. A verdade é essa. Então nós temos que ter uma assessoria jurídica específica para tratar sobre isso. Nesse contexto da promoção, nós temos ainda, pessoal, lá, então é um gravame ético, é um direito do bombeiro militar, ou seja, ter acesso ao curso para que ele possa, né, ser promovido junto aos seus camaradas de turma, né, no momento em que todo mundo for por tempo de serviço, né, esse curso. E ainda o dinheiro do cara, do bombeiro aí, gente. Né? Opa, vamos falar sobre isso, porque se vocês forem ler lá a legislação, né, vocês vão conseguir compreender muito facilmente que, uma vez que ele termine ali o curso, nasce para ele o direito de receber esse valor, essa gratificação aí. Ah, pessoal, 5% sim, mas isso faz diferença. Isso faz diferença, gente. Né? Então, aí nós temos ali, né, aí para no 110, né? Para no 110 o CAS, né? Caramba, o que a gente fez com o curso de aperfeiçoamento? Ah, Teodoro, opa, vamos ler. Vamos lá agora na Lei 599? Lei muito antiga, mas é o que tem, então vamos trabalhar com o que tem, pessoal. Né? A Lei 599, ela vai falar ali sobre os cursos, né? A Lei de Ensino do CBMERG. Nós temos uma lei muito mais avançada na PM, aqui do Rio de Janeiro, né? Eu olho isso e eu fico, caramba, cadê a assessoria jurídica específica do Corpo de Bombeiros? Os caras vão pegar o que tem de melhor aí na PM e vão trazer para cá. Lei de ensino aqui do lado, PM. Nossa legislação aqui, ó, de 70 e pouco, pessoal. Não. 82, né? Lei 599, de 9 de novembro de 1982, né? Aí vamos lá, né? O ensino, cara, se vocês forem ler essa legislação aqui, né?
Isso reflete essa situação, por exemplo, né, de não ser concursado. Aqui você tinha, né, bombeiro que eu acho que não tinha nem primeiro grau. Então aqui os caras eram incorporados, eles não eram nomeados porque fizeram um concurso público. A regra do concurso, que todo mundo aí gosta, né, de dizer para não converter aí o pobre coitado do militar temporário, né? Não vamos converter porque não fizeram concurso. Covardia, né? Claro que fizeram o concurso, né? Os moldes de qualquer outro aí fez, mas né? Aqui realmente não tinha, né? No momento anterior à Constituição Federal de 88 que traz a previsão da regra do concurso. Aqui não tinha, vamos ler, gente. Vamos ler, porque essa legislação afeta a vida de todo mundo. Então nós temos ali os graus, né? O ensino de bombeiro militar, artigo 8º, né? O ensino do bombeiro militar compreende 3 graus. Mas vamos ver a essência dessa norma? Vamos ler, vamos entender a essência disso, né? Artigo 1º, né, da Lei 599, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro manterá um sistema de ensino próprio, pessoal, denominado Ensino de Bombeiro Militar. Olha a finalidade, né? Com a finalidade de proporcionar ao seu pessoal na ativa a necessária qualificação e habilitação para o exercício dos cargos e funções previstos em sua organização básica, em atendimento ao hoje prescrito no artigo 25 do Estatuto dos Bombeiros, o dever ético de aprimoramento profissional do militar bombeiro. Do bombeiro militar, então... É isso, gente. E aí nós temos aqui, né, as características gerais, né? O ensino de bombeiro obedecerá a um processo contínuo e progressivo, né, constantemente atualizado e aprimorado, né, de educação sistemática e integrada. É um direito à promoção, é um dever ético o aprimoramento profissional. As pessoas não estão pedindo favores. É um direito. É um direito. Estão perdendo dinheiro porque não tem o curso, ou demora para abrir, o cara não é chamado e está perdendo todo mês 5%. Eu li para vocês aí a gratificação de habilitação profissional, pessoal. E aí vou fazer mais uma incursão para piorar, né? Para piorar, vou fazer mais uma incursão, né? Vamos lá. Né, falar ali sobre os cursos, né, os ciclos, né, dos cursos, né. Então você tem lá, ó, o artigo 10, né, o ensino de bombeiro militar de grau médio, tá, destina-se à habilitação para o exercício dos cargos e funções próprios das graduações de subtenente e de sargento bombeiro e dos postos dos quadros de oficiais de administração e especialistas. E é constituído de 3 ciclos, pessoal. 3 ciclos, tá? Artigo 10. O primeiro ciclo é curso de formação. Segundo ciclo, curso de aperfeiçoamento. E o terceiro curso, o que a gente fez com ele? O terceiro ciclo, melhor dizendo. Terceiro ciclo, curso de habilitação, né, de oficiais dos quadros de administração especialistas. Isso aqui, pessoal, é para ser feito por todo primeiro sargento e subtenente. Eu vou provar. Fazendo um estudo ali, né, a construção histórica disso. Para dizer o seguinte, ó, ainda que não promovido ao oficialato, subtenente ao oficialato, esse curso aqui é direito. Porque ele tem que estar pronto para, em condições de ingressar no oficialato. Então tem que dar o curso pros caras. A menina aí, os bombeiros, tem que dar. Esse aqui, ó, curso de habilitação de oficiais dos quadros de administração especialistas. É só fazer a construção histórica que vocês vão perceber isso. Não para no CAS, né? Não para no CAS. Não para no curso de aperfeiçoamento. Aí no percentual lá de 110%, né? Então, gente, é muito complicado, sabe? Porque avaliando a legislação, né? Aí vamos lá, artigo 16 vai discriminar ali o que seja isso, né? Os cursos de grau superior, né, são agrupados... Não, o 16 vai falar sobre oficiais. Vamos pro 15, tá? Ó, os cursos e estágios, né,
do grau médio serão grupados nas seguintes modalidades. Formação, constituída de curso de caráter básico, destinado à habilitação do terceiro e segundo sargento. Aí, ó, aperfeiçoamento, né? Constituído pelo curso destinado à atualização e à ampliação de conhecimentos que venham habilitar o segundo sargento para o exercício, né, dos cargos e funções próprios das graduações de primeiro sargento e subtenente. E o que fizemos com o terceiro aqui, ó, habilitação. Habilitação, constituída pelo curso destinado à atualização e ampliação de conhecimentos que visem possibilitar ao subtenente e ao primeiro sargento o acesso aos postos dos quadros de oficiais de administração e especialista. Então tem ou não que... Ô pai! Então isso aqui não é só o cara que vai lá efetivamente fazer ali o shoai, não, é para todo mundo e tem que pagar a farpela ali, ó. Ah, Teodoro, ó, vamos ler lá, então, a Lei 279. Vamos ler a Lei 279, né? A gratificação, né, ela para ali na praça, né, para 110, certo? Aí 160% para o curso superior de polícia militar ou curso superior de bombeiro militar. Isso aqui tem que ser revisto, né? Porque o que a gente fez com o curso de habilitação? O comandante-geral do Corpo de Bombeiros precisa disso, né? As pessoas que estudem aí, façam esse entorno dessa autoridade militar para poder falar esse tipo de coisa. Por isso é indispensável uma assessoria jurídica específica para os atos dele. Pessoa que estude, o comandante-geral pode fazer convênio, né? Financiar o estudo dessas pessoas aí da assessoria jurídica específica para subsidiar seus atos, para trazer essa discussão. Aí quer ficar chateadinho aí, né? Estão próximos do coronel, comandante do Corpo de Bombeiros, e não falam esse tipo de coisa para essa autoridade, né? E ainda, né, permitem que essa autoridade, que é secretário de Estado de Defesa Civil, pratique um ato, né? Praticou um ato ali, ó, dentro daquela resolução que prejudica ele mesmo, como eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque o que aconteceu ali para essa resolução da SEDEC? Eu quero entender. A equivalência, ó, aí nós temos lá, ó, aqui agora eu estou na 279, tá? A Lei 279. Parágrafo 1º, né? A equivalência de cursos será estabelecida pelo comandante do CBMERG, né? Parágrafo 4º. A gratificação estabelecida neste artigo é devida a partir da data de conclusão do respectivo curso. As pessoas estão perdendo dinheiro. Parágrafo 3º do artigo 18. Ao PM ou bombeiro que possuir mais de um curso, apenas será atribuída a gratificação de maior valor percentual. Isso aqui precisa ser ressignificado, né? Porque isso confronta, né, diretamente, né, com diversos artigos que eu citei para vocês aí. Então nós precisamos mexer nessa gratificação de habilitação profissional. Por quê? Porque aqui nós não temos, né? Oh, meu Deus. Só temos aqui para ali no aperfeiçoamento, né? Então, assim, é muito complicado ver isso. Me entristece profundamente, né? Porque esse dinheiro faz falta para essas pessoas, sabe? Por isso que eu digo, né, que as discussões aí no âmbito do Corpo de Bombeiros, né? Falta ali um outro curso, né? Um curso de habilitação para os caras aí, primeiro sargento e subtenente. Mas aí não tem, né? E quer ficar chateado porque não pensa, é inepto, né? Tá do lado aí da autoridade, não estuda para ajudar a resolver isso. Não estuda e não dá boas ideias, não busca em outros estados boas práticas, né? Para contribuir com a corporação. Fico indignado, né? Porque eu recebo no meu escritório, né, militares com problemas financeiros, ou seja, caramba, sabe? O que estamos fazendo? Por isso a importância de ter ali uma assessoria jurídica, né, para que a gente possa discutir esse tipo de coisa. Ou seja, profissionais ali, pessoas que prestem concurso público, né, que integrem a instituição para fazer esse trabalho especificamente, sem dividir função.
tá certo? Eu não consigo compreender, né? Essa coisa, por exemplo, da pessoa dar aula na academia e ocupar um cargo como oficial. Eu não consigo entender isso. Por quê? Porque a pessoa que está dando aula lá, né, para os alunos lá oficiais, né, tem que ter uma dedicação exclusiva para a educação deles. E essas pessoas aqui da assessoria jurídica, de igual modo, é uma coisa só, não tem como você dividir tarefas. Por quê? Porque ele não faz a coisa direito, né? Todo profissional advogado que assiste meus vídeos sabe o que é isso. Nós precisamos ler, nós precisamos ter meu telefone. Às vezes o pessoal fica chateado, pô, Teodoro não responde, não tem como. Se eu estiver estudando, eu preciso me concentrar, senão eu não consigo. Então, é para fazer uma coisa só, né? Conclamo aí, né? Vamos prestar atenção nisso. Por quê? Porque o prejuízo aqui é coletivo. Então, essas pessoas têm direito de fazer o curso, né? Ter acesso ali à possibilidade, né, de se aperfeiçoar. Aí você tem lá a previsão no decreto, né, do curso especial, e aí você cria barreiras que o cara não consegue passar na prova para fazer o curso, mas o curso é um direito dele. Teste físico, né? Opa, pessoal, teste físico, militar com sei lá quantos anos de carreira, aí o cara não faz educação física no quartel, né? E aí bota um TAF ali pro cara que o cara morre lá no TAF, consegue terminar aquela corrida lá no complexo, né? Meu Deus, aquele campo lá não acaba. Vamos discutir, né? Então é um direito do militar, né, que seja oportunizado a ele condições para que ele melhore enquanto militar, né? Curso ali, né, é um direito dele, né? E aí eu falo coisas aqui que eu sei que incomodam, mas vamos ler lá o que diz a lei do Funes-Bom, né? Vamos ler, vamos entender, né, a lei lá do Funes-Bom, pessoal. A lei do Funes-Bom, ela tem ali uma destinação específica, né, que pese aí o pessoal ficar muito chateado quando eu falo isso, né, mas a lei ela tem uma finalidade específica, né, uma lei muito antiga, né, mas ela tem uma finalidade específica, né, essa taxa de incêndio aí, né, ela tem um propósito, pessoal, tem um propósito, né, criado o Fundo Especial do Corpo de Bombeiro, Funes-Bom, né, destinado à aplicação de recursos financeiros, né, para reequipamento material, realizações ou serviços, inclusive programas de ensino, de assistência médica hospitalar, assistência social do Corpo de Bombeiros. Então, assim, é muito complicado, né? E se vocês forem avaliar essa legislação, nossa, toda hora tem uma alteração, né? Mas qual é o objetivo disso, né? Qual é o objetivo disso? Esses recursos, eles são específicos, né? Para o atendimento de um interesse específico. E aí lança luzes, né? E acaba prejudicando a própria corporação, porque o advogado vem e quer discutir. Opa, peraí, mas como é que está sendo feito o investimento? Ou seja, o que pode ter, né, prioridade para além de, obviamente, aí, parabéns, comandante-geral, né? As viaturas estão lindas. Nossa, parabéns. Toda vez que eu vejo uma viatura passar, eu fico orgulhoso, né? As viaturas estão lindíssimas, parabéns. Está seguindo lá o que manda, né? A Lei 13.675 de 2018, né? Que diz que, né, esse material aí todo tem que estar aperfeiçoado, show de bola. Mas em relação, né, aos cursos, isso também precisa acontecer, comandante. Isso também precisa acontecer, né? Porque é um dever imposto pelo Estatuto dos Bombeiros, é um dever imposto por essa legislação que vai falar sobre a promoção por tempo de serviço da praça, né? É um dever da lei subscrita na lei de ensino, então tem que fazer. Tem que fazer, né? Esses dias eu presenciei uma colisão de veículo, né? Uma situação concreta aqui, né? Nossa, as viaturas chegaram e caramba, que orgulho, né? Fiquei do alto do prédio vendo ali a atuação do bombeiro militar. O bombeiro tirou o carro ali do meio da rua, né? Era realmente um local ali que não poderia, né? A viatura ambulância é lindíssima, né, pessoal? Caramba, trabalhar numa viatura assim, a gente sente orgulho, né? A sirene do ABT, ou seja, caramba, muito legal.
Mas a gente precisa olhar isso aqui, né? Ou seja, os cursos, eles são importantes, né? E não é uma discricionariedade do comandante-geral, é um dever imposto na norma. Porque não adianta, né, eu ter viaturas, de novo, parabenizando aí a autoridade militar. Não adianta eu ter uma viatura, né, porque eu preciso de alguém para operar aquela viatura. Então, assim como eu preciso me preocupar com a saúde do bombeiro militar. E vamos olhar lá o que diz a lei do Funes-Bom, né? A lei do Funes-Bom, ela vai dizer sobre isso, né? Que esse recurso específico, ele tem um viés ali, né, de atendimento ao melhor interesse do bombeiro militar. Por quê? Porque um bombeiro militar rígido, fisicamente, psicologicamente, é tudo que nós queremos. Quando a gente diz com 9.3, é tudo que nós queremos. Né? Um bombeiro militar rígido, né, com a cabeça boa, né? Porque a gente precisa do bombeiro nos momentos mais difíceis da nossa vida, então não tem como ser diferente disso, pessoal. Né? Eu estou falando aqui o óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Então nós temos previsão aqui, ó, na lei, taxazinha de incêndio aí, pessoal. Ó, tem a lei aqui, lei do Funes-Bom, vamos ler, né? Você tem aqui essa previsão, né? De aperfeiçoamento aqui, ó. Ó, voltados propriamente para atividades de capacitação e atualização de recursos humanos. O que é isso? São os cursos. São os cursos, né? Melhorar ali as condições dos cursos, porque precisa ser uma coisa boa para o militar, né? Retornar para os bancos da academia, sabe? Voltar ali para o curso, né? Para o complexo ali, né? Corpo de Bombeiros ali em Guadalupe, sabe? Entrar ali, rever seus camaradas de anos e ali cursar, estudar, né? Um ambiente caramba, né? O cara sinta vontade, né, de se inscrever em cursos, de ir pra lá treinar, sabe? Quem é militar aí sabe, né? Tem ali a situação que, caramba, né? Fica estressado, né? Mas é bom demais estar nesse convívio, né? Eu me recordo aí, né? O último quartel aí que eu servi, né? Era bom demais, né? Porque a gente é corporativista, né? Eu me recordo, né? Quem viveu esse momento aí comigo vai lembrar disso, né? A gente tava ali falando mal pra caramba, né? Do CBMERG. Epa! Quando chegava um militar ali da PM, a gente mudava de assunto. Por quê? Porque a gente não quer, né? Expor a instituição, né? Nós conhecemos as nossas mazelas, né? Quando eu venho aqui como profissional advogado, né? Eu trago o problema e entrego a solução. Por quê? Porque eu quero resolver, né? Porque é muito fácil você só atacar, né? E você não trazer ali a solução para aquela questão. Não. Se nós temos o interesse de ajudar, né? A manter, a melhorar a credibilidade do Corpo de Bombeiros, a gente tem que trazer nossas contribuições individuais. E é o que eu faço. Mas aí fica difícil, né? Porque eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, né, do militar assistir o meu vídeo e tentar entender o que eu estou dizendo, pegar a legislação sem preguiça, pessoal. Senta para ler. Debatam entre vocês, né? Aqui eu não concordo com o Dr. Teodoro. Não, aqui eu concordo. Aqui eu vou acrescentar, tá? Muitos falam comigo, né? Mandam mensagem para mim, enfim, né? E é isso, então é um direito dessas pessoas, né? É um direito e é um dever do comandante-geral garantir que essas pessoas possam se aprimorar, ou seja, ter acesso ao curso, né? Porque, de novo, ao militar, né, a imposição ali, ela diverge, tá, pessoal? Não funciona, né, como quando você tem ali um civil, né? Essas imposições do Estatuto dos Bombeiros, regulamento disciplinar, isso é muito sério. Por quê? Porque você está lidando com pessoas que garantem a segurança de todos, né? Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Então, não é assim. Então, não dá para ter melhor dos mundos, né? É comandante do Corpo de Bombeiros e militar serviço ativo. Então, para ele é aplicável isso aqui. Tá bom, pessoal? É isso. Então, o militar não tem que estar ali pedindo favor, né? Ô, meu pai, vai chegar aí a época aí de promover e eu não vou ser promovido. Né? Eu não vou junto com meus camaradas aí, vou continuar terceirebo, o cara vai sair segundo. Olha o problema na hierarquia, sabe, pessoal? Problema na hierarquia, né? Psicológico desse militar. Temos outras questões, né, que eu também vou enfrentar, né? O que se refere, por exemplo, né, à ausência de provas, né? Promoção por merecimento e antiguidade, né? Quero tratar especificamente num vídeo sobre isso, né?
para falar dessa figura abjeta, não numerado. Façam aí o exercício, leiam o que significa não numerado no Estatuto do Corpo de Bombeiros e leiam o que significa o não numerado no Estatuto da Polícia Militar. Que covardia esse não numerado, que covardia. Vamos atualizar a lei de promoção. Aliás, minto, promoção também, né? Vamos atualizar a lei do efetivo. Vamos atualizar a lei do efetivo e saber o efetivo hoje, 2024. Qual é o efetivo? Vamos atualizar a lei do efetivo, né? Para que essas pessoas não sofram essa mazela. E ó, todo mês 5% a menos. Olha o dano disso para essas pessoas, né? Então, ó, o curso especial de formação de sargento, de cabo, os caras serem promovidos por tempo de serviço, está previsto na norma. E não é uma discricionariedade, é um dever imposto ao comandante do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque senão essas pessoas não serão promovidas. Não serão promovidas, aí ingressa com a ação na justiça. Aí eu ouço de uma autoridade aí, né, muito próxima ao comandante-geral, né, que a pessoa, Teodoro, se ele tem tanta razão, vai pra justiça. Que covardia, né? Senta para estudar e fala isso aqui que eu tô falando pro comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Mas não, né? Mas não. Dá trabalho estudar, né? Dá trabalho, é solitário, é uma solidão terrível estudar, né? Porque é você com você mesmo. Aí não quer, né? Quer andar bonitão, fardadão, né? Aplicar punição ali no subordinado, né? Mas estudar que é bom e contribuir com a instituição e com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, porque a ninguém interessa tacar pedra no comandante. Não interessa. A gente aponta o problema e entrega a solução, né? E é isso. Porque qualquer um que ocupa esse cargo vai sofrer críticas. Isso aí é óbvio, né? Então, o interesse dessa pessoa, né? Eu, por exemplo, quando estou aqui questionando, é trazer contribuição para a instituição, inclusive para o próprio comandante. Falar, comandante, olha isso aqui. E agora vamos entrar no tema. Agora vamos entrar no tema aí que eu sei que vai causar problema. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros pode, né, estar sujeito ali à apuração por intermédio de procedimento administrativo disciplinar, né, pela prática de uma transgressão disciplinar? Vamos rebobinar? Comandante-geral pode responder PAD? Caramba, Teodoro, como que você tem coragem de falar uma coisa dessa? Tem que ter, né? Advogado, tem que ter coragem. Senão não faz o juramento na OAB, né? Senão não faz. Deixa a advocacia para quem tem coragem. Não faz. É isso. Comandante-geral pode responder PAD? Vamos ler. Vamos ler lá o regulamento e vamos ler o Estatuto do Corpo de Bombeiros. Até dia 12, eu sempre me perguntei isso, né? Ora, se eu entendo, por exemplo, uma situação como essa onde eu observo, né, que o comandante-geral deixou de cumprir um dever imposto na norma. A norma impõe que será feito o curso especial aqui para promover esses militares. É um dever ético. Ele, como topo da estrutura, precisa se dotar ali de todas as cautelas necessárias para evitar dano aos seus subordinados. Isso atende ao interesse da população, então o militar precisa se aperfeiçoar, ou seja, por intermédio dos cursos. E aí o curso não é fornecido. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, numa situação como essa, está ou não em transgressão disciplinar? No meu entendimento, sim. Por quê? Porque qual é o conceito elementar de disciplina? É o fiel cumprimento das leis. E aí, doutor Teodoro, o que fazer? Eu sempre me perguntei, né? Na minha pós-graduação, né, de Direito Militar, na CBE-PJUR, eu tive uma discussão como essa com o professor Cícero Coimbra, né? E eu fiz esse questionamento. E a resposta do meu professor à época é o seguinte: Teodoro, é alguém aí do Exército, né? Mas até isso é difícil. Por quê? Porque o Exército, o bombeiro, ele é subordinado ali ao Exército, numa reserva, numa situação de guerra e não numa situação de paz, né? Mas também colocar o comandante-geral para responder, né, uma situação como essa, né? Gente, é isso, né? Pro governador do estado ou secretário, né?
Em relação ao Corpo de Bombeiros, piorou ainda mais, né? Porque aí até dia 12/4, né, antes dessa resolução, era o seguinte, ó, se eu quisesse questionar uma conduta, né, que eu entendo como transgressora da norma disciplinar em face do comandante do Corpo de Bombeiros, para quem que eu faria o pedido? Para quem eu faria o pedido? Se o comandante do Corpo de Bombeiros é o secretário de Estado de Defesa Civil. Mas, foi por isso que eu falei, né, que eu não sei se essas pessoas são amigas ou inimigas do secretário comandante do Corpo de Bombeiros. Porque olha o que os caras criaram. Hoje, então, se eu quiser, baseado nessa resolução aqui, vamos ler, hein? Vamos ler pra vocês entenderem o problemão, né? Problemão. Bem-vindos à Advocacia Especialista em Direito Militar. É sobre isso, tá? Respeitem a advocacia. Sai disso agora que eu vou dizer aqui. Sai disso. É o estudo, pessoal. Vamos respeitar os especialistas, né? Vamos respeitar. É isso. Por isso que eu fico indignado, né? Ah, eu sou bacharel em direito também. Estuda direito militar, então fica aí. Né? Vamos estudar. Não, senão não tem como. Aí vamos fazer o estudo agora. Olha a situação que colocaram o pobre do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Por isso que eu perguntei, gente. Não é possível. Não é possível. Vamos ler a resolução 365. Teodoro, é possível o comandante-geral responder PAD, né? Porque não fez ali o curso, né, pro pessoal, enfim, né? Eu entendo que sim, porque se a lei está dizendo, tem que responder por que não fez. Por que privilegiou outras políticas públicas e não deu atenção a algo que reflete um dever ético do bombeiro militar, que é o aprimoramento profissional? Com todo o respeito devido a tudo que esse comandante tem feito pelo Corpo de Bombeiros, e nós precisamos ser honestos aqui, né, e reconhecer todo o trabalho desenvolvido. Mas, nessa situação específica, o que fazer, pessoal? Vamos lá? Vamos ler, né? Vamos ler aqui essa resolução, né? Resolução SEDEC 365 de 10 de abril de 2024. O secretário de Estado de Defesa Civil delega competência. Delega competência para quem? Artigo 1º. Ficam delegadas ao corregedor, né? Corregedor geral e ao subcorregedor geral da SEDEC as seguintes competências pelo prazo de 3 anos. Inciso 1º. Promover, instaurar, coordenar, despachar, opinar, sobrestar, arquivar, aplicar punições e solucionar processos administrativos disciplinares da competência do secretário de Estado de Defesa Civil. Olha o que... Aí agora vamos lá no Regulamento Disciplinar dos Bombeiros, artigo 10. Vamos lá no artigo 10? Vamos dar um voo lá agora, pessoal, no artigo 10. Olha o que eles criaram com essa delegação de competência, né? Vamos ler o artigo 10, alterado em 92? Artigo 10, inciso 2. A competência para aplicar as prescrições contidas neste regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. É ao cargo, o cargo de Corregedor-Geral da SEDEC. Corregedor-Geral da SEDEC. Não importa se é tenente-coronel, se é coronel mais antigo que o coronel. Não importa, pessoal. Pessoal, não importa. Porque o regulamento disciplinar dos bombeiros diz que a competência para aplicar as prescrições deste regulamento é conferida ao cargo Corregedor-Geral da SEDEC e não ao grau hierárquico. São competentes para aplicá-los. Gente, isso foi uma covardia. Não é possível. Inciso 2. O secretário de Estado da Defesa Civil a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros. Quem é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros? É integrante ou não é do Corpo de Bombeiros?
Só que entenda, o secretário de Estado de Defesa Civil é a autoridade competente para aplicar a punição disciplinar em qualquer bombeiro, segundo essa interpretação que eu entendo absurda, como eu disse no outro vídeo. E aí, olha o que acontece. O secretário de Estado de Defesa Civil delega essa competência aqui, pessoal, para o corregedor-geral da SEDEC. Então, é o seguinte, ó. Eu sou o coronel comandante, mas eu sou o secretário de Estado de Defesa Civil. Aí eu pego a vara e falo assim, ó. Ei, você aí, corregedor-geral da SEDEC, pode bater em mim. Se eu fizer um ato como comandante-geral, você pode me bater. Gente, é isso. É isso. Ou seja, o secretário de Estado de Defesa Civil delegou competência, né, o corregedor-geral da SEDEC, para aplicar punição nos atos que ele, secretário, pratica como comandante do Corpo de Bombeiros. Quando eu vi isso, gente, eu não acreditei, sabe? Então, é isso. Vai fazer isso para poder permitir aí que o corregedor-geral da SEDEC aplique punição em qualquer bombeiro? Mas aí se colocou em evidência, porque o próprio comandante do Corpo de Bombeiros pode estar sujeito a isso. Quem é o corregedor-geral da SEDEC? Então vamos supor que seja hoje o corregedor interno do CBMERG. Ou seja, se eu, Teodoro Chagas, né, advogado, questiono ali, peço a abertura de uma sindicância por algo que eu entendo que é crime ou transgressão disciplinar, né, em face do comandante-geral dos bombeiros, quem vai julgar isso? Por delegação, o secretário deu ao corregedor-geral da SEDEC poderes para aplicar punição nele mesmo, quando ele for comandante-geral. Não é possível, gente. Não é possível. E aí olha a situação, né? Eu vou fazer um requerimento então, né? Questionando ali, para vocês entenderem e ser didático, né? Endereçado. Amanhã vou fazer isso. Vou fazer um requerimento aqui, fazendo toda essa construção que eu disse para vocês aqui em relação à ausência de cursos aí para o pessoal praça que precisa ser promovido por tempo de serviço. Vou apontar a ofensa à legislação e enquadrar isso como transgressão disciplinar. E vou endereçar aí para o corregedor-geral da SEDEC, que nesse caso vai ter que apurar isso aí. Olha o que vocês criaram. E aí vão fazer o que agora? Vão fazer o que agora aí? Vão revogar essa resolução? Piorou ainda mais. Por quê? Porque se hoje essa resolução, após isso que eu estou dizendo, ou após, né, diversas pessoas começarem a fazer esse tipo de movimento, ou seja, eu, profissional advogado e outros, começarem a endereçar pedidos de abertura de sindicância em face do comandante-geral do Corpo de Bombeiros em virtude dessa delegação do secretário para o corregedor-geral da SEDEC, comandante ir lá e mudar isso, vai bater de frente com o artigo 37, caput da Constituição. Princípio da impessoalidade. Eu vou revogar uma resolução porque agora eu entendo que isso pode me prejudicar. Não. Agora eu vejo, né, que o que eu fiz ali de delegar competência, né, como secretário de Estado de Defesa Civil para o corregedor-geral da SEDEC pode me prejudicar na minha condição como comandante do Corpo de Bombeiros, gente. E aí vai lá e muda. O que fazer, né, pessoal? As pessoas mais chegadas aí agora, né, os secretários, sentem para entender aí o que fazer, né? Porque no meu entendimento é o seguinte, ó. Agora chegar ali e revogar essa resolução, né? Eu entendo que há sim aqui um conflito de interesses. Porque não percebeu e agora Teodoro Chagas, doutor Teodoro, falando, vai chegar ao ouvido do secretário, né, comandante do Corpo de Bombeiros, e ele vai lá e vai revogar? Por isso eu falei, né, que eu não sei se a pessoa que orientou aí o secretário a fazer isso é amigo ou inimigo, né? É amigo ou inimigo aí? Vossa Excelência precisa saber, hein? Porque será que a pessoa fez isso entendendo que o objetivo era esse mesmo? E de repente aí
O secretário não entendeu o movimento, é uma questão agora interna corporis, né? Tem que chamar o pessoal aí que fez esse negócio, né? Eu não acredito que tenha sido secretário, não. Teve ali a ajuda de alguém, algum bacharel ali, alguém chegou. Ô, meu comando! E agora, o que que faz? Eu não sei, né? Chama aí, bota a tropa reunida e fala, o que que vocês estão querendo fazer com a minha vida? É isso. Que antes eu ficava na dúvida, né? No que fazer. Eu tenho vários ali questionamentos, né? Nossa, eu vou endereçar tudo aí pro corregedor-geral da SEDEC agora. E vamos ver o que vai acontecer, né? E vamos ver o que vai acontecer. Primeiro passo, né? Vou mandar esse pessoal aí, né, do curso, né? Que não tem curso. Falei no vídeo aí. Libera o AVA, comandante. Libera o AVA, comandante. E agora? Não liberou o AVA, não. E agora? Agora vamos fazer por intermédio de sindicância, né? Para entender, por exemplo, né, por que que a política interna não privilegiou os cursos. Por que que a política interna, né, não está privilegiando, né, de novo, enaltecendo aí a atuação, né, dessa nobre autoridade que está, assim, revolucionando a instituição? Mas por que que o comandante, né, não está privilegiando, por exemplo, as provas, né, para as promoções aí por mérito, né, esses cursos, né? Por quê? Tem militar que não conseguiu fazer e não abriu novas turmas. E aí, o que que faz? Sei lá. Vamos esperar agora que o corregedor-geral da SEDEC resolva, né? Porque o corregedor-geral da SEDEC agora vai julgar esses atos aí do comandante-geral por determinação dele mesmo como secretário de Estado de Defesa Civil. Olha o problema de você ter a mesma autoridade, comandante, corpo de bombeiro e secretário. Ele deu a vara na mão lá do corregedor-geral da SEDEC para bater nele toda vez que um advogado ali fizer um questionamento, enfim, né? Ou não vai apurar, né? Tem que apurar, cara. Tem que apurar, porque o artigo 35, né, do Regulamento Disciplinar dos Bombeiros vai determinar que a autoridade assim o faça, uma vez provocado, o doutor Teodoro ou qualquer outro, né? Tem que apurar. Mesmo que ao final entenda, né, que o comandante-geral em relação, por exemplo, aos cursos não teve culpa, mas tem que apurar. Olha que coisa louca, né? Vamos fazer um PAD aí, uma sindicância, né, em face do comandante do Corpo de Bombeiro. Por quê, Teodoro? Porque ele foi ali orientado, né, na condição de secretário para delegar competência, né, para o corregedor, para todos os atos que ele pode praticar nessa condição de poder disciplinar. Olha o que diz o artigo 35, né, do regulamento disciplinar, né? Artigo 35, parágrafo 3º. A autoridade que tiver ciência de irregularidades no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante averiguação, sindicância ou processo administrativo disciplinar, independentemente, né, do processo civil ou criminal a que eventualmente se sujeite o bombeiro militar pelo mesmo fato, assegurados o contraditório e a ampla defesa. O advogado é assim, né? Eu tô de um lado, eu vou defender isso aqui, porque eu tô querendo lá questionar, né? Mas se eu tô do outro lado, por exemplo, eu vou dizer assim, ó, tem que fazer, hein? Tem que fazer porque lá tá dizendo, artigo 35, parágrafo 3º, hein? Só que se a gente for avaliar esse artigo 35, parágrafo 3º, então eu vou dizer assim, ó, eu quero entender, então vou questionar aí, vou questionar. Vou fazer aí o pedido de abertura de sindicância, né? Para apurar essa conduta do comandante-geral. Para quem tu vai endereçar isso, Teodoro? Opa, se o secretário de Estado de Defesa Civil delegou essa competência para o corregedor-geral da SEDEC, eu vou enviar para ele, pô. Não é assim? O secretário de Estado de Defesa Civil fez isso. E lá, no artigo 10, inciso 2, diz que o secretário de Estado de Defesa Civil é a autoridade competente para aplicar punição em todos os militares do Corpo de Bombeiros. O secretário de Estado de Defesa Civil está acima do comandante, certo? Aí quem está acima do comandante, que é ele mesmo, delegou competência para outro para punir ele quando for comandante-geral. Opa, pessoal, por isso que eu falei. Eu quero ver sair agora disso. E esse aqui, artigo que eu vou citar, né, para que promova aí o debate, eu já vou fazer aqui uma consideração, né. Leiam aí, né, a introdução desse artigo 35, parágrafo 3º foi feito por decreto. Em 2008. Pode isso, Teodoro? Não! Mas é o que tá aí. Vamos usar esse troço. Não é isso? É sobre isso. Esse decreto
41.138 de 2008, no meu entendimento, é ilegal. Por quê? Porque ele alterou o regulamento, um decreto que alterou o regulamento disciplinar dos bombeiros, que foi recepcionado como lei. Então, para mim, isso aqui não existe. Só que não é o que está aí. Então, vou aplicar esse negócio aí para falar, ó, autoridade aí, corregedor-geral da SEDEC, se o secretário de Estado da Defesa Civil te deu esse poder, agora apura aqui, ó, a suposta transgressão disciplinar, né? Porque não permitiu aqui o curso, enfim, vamos discutir isso. Agora, sem brincadeira, né? Vocês conseguem entender a importância do estudo? É isso. Essa é a importância do estudo, né? Então, respeitem as pessoas aí que estudam, né? Porque eu, particularmente, né? Como eu sou acadêmico, né? Quanto mais me provoca, mais eu estudo, né? Quanto mais me provoca, mais eu estudo. E eu ouvi isso ontem, né? Não, Teodoro, mas tá... Pô, Teodoro, o cara é a mesma coisa, pô. Ele é comandante-geral do Corpo de Bombeiros e é secretário, pô. Então ali foi um erro, né? Como eu brinquei aqui, né? A autoridade oficial superior falou comigo ontem. Pô, Teodoro, você tá de sacanagem? É só trocar lá então, Theo. É, Theo, troca. Mas e agora? Ontem... Hoje de manhã já falei com outras pessoas, né? E agora, o que faz? Eu sei lá. Porque agora não é mais ele mesmo punindo ele, né? Ele, como secretário de Estado da Defesa Civil, delegou competência para aplicação de punição disciplinar, né, que é dele, teoricamente, discordo, entendo que essa resolução é ilegal. Ilegal por quê? Porque o secretário de Estado da Defesa Civil não pode meter a colher lá na administração CBVESP. Mas se quer desse modo, vamos ser didáticos, como eu digo sempre. Vamos ser didáticos. Né, vamos fazer esse tipo de questionamento então aqui. Então eu vou endereçar aí para o corregedor-geral da SEDEC, né, esses peticionamentos cobrando ali providências, né, abertura de sindicância em face do comandante-geral. Olha que situação que eles criaram, né? Por isso eu brinquei e falei, né, que não é possível isso. Né? Então, sempre tive essa dúvida, de novo afirmo, né, numa das minhas aulas ali de Direito Militar, né, na minha pós-graduação, eu questionei o professor sobre isso. Cícero Coimbra, né? Professor aí de Direito Penal Militar, né? Numa situação concreta, como que eu faria, né? E ele ficou em dúvida também, né? No vídeo ali, que muito provavelmente gravado aí, ele fala sobre isso, né? De que nesse sentido seria ali algum oficial do Exército. Mas eu, inclusive, questionei, né? Mas aí seria alguém do Exército para poder apurar uma postura de transgressão da norma em face do comandante do Corpo de Bombeiros, mas eles podem intervir numa situação de guerra, porque aí o bombeiro é força auxiliar. Então, se a gente seguir o que está aqui, né, essa postura do comandante aí, nessa condição como secretário, causou essa mazela para ele mesmo. E aí, pessoal, eu vou querer avaliar, né? Eu vou conclamar, e eu espero de verdade que isso sirva de exemplo, né? Para que as pessoas pensem muito bem antes de sentar e achar que pode sentar ali e produzir um texto normativo, hein? Por exemplo, avaliando ali a legislação, né? Essas legislações que têm sido produzidas aí no âmbito do Corpo de Bombeiros, vocês se estudarem, né, uma lei complementar, né, que vai regulamentar, salvo engano, o artigo 59 da Constituição Federal, pessoal, não quero ser liviano, eu vou ler aqui para vocês, na Constituição Federal. Existe lá uma lei complementar que regulamenta, salvo engano, o artigo 59 da Constituição Federal, né, que vai falar como que a gente faz para produzir leis. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nós também temos ali uma legislação, mas essa aqui seria, teoricamente, a norma-mãe, né? Então lá você tem, né, tudo que você tem que fazer para cumprir ali os requisitos constitucionais do processo legislativo, ou seja, de criação de leis. É sobre isso. E aí você tem, né, lei complementar. Quer ver, pessoal? Ó, lei complementar. A lei complementar, né, disporá sobre a elaboração, artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal. A lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Aí nessa lei complementar, né, salvo engano, acho que ela é de 95, ela vai tratar sobre isso, de que modo a gente faz leis, né? Se vocês pegarem essa lei complementar e avaliarem os documentos que têm sido feitos, né, as legislações, instruções normativas, portarias,
essa resolução, por exemplo, vocês vão conseguir compreender o que eu estou dizendo, né? O comandante não está tendo ali uma assessoria devida, porque não é desse modo que faz. E isso gera muitos problemas, né? E agora o que fazer? O que fazer é que eu tenho essa galera aí, né? Não sei quantos são, muitos falam aqui comigo, né? E eu pensei o seguinte, caramba, o que eu vou fazer? Eu pensei em fazer ali um documento padrão, né? Para disponibilizar, mas não posso fazer isso, né? Por quê? Porque aí o cara vai ter que fazer, né? Outra coisa que a gente precisa, né? Estudar, vocês aí militares, né? Precisam estudar, né? Essa lei de organização básica, a divisão ali, né? Dos órgãos. Então o militar, ele não pode ferir a cadeia de comando, né? Quando ele vai fazer um peticionamento, ele precisa peticionar por intermédio da sua SAD. Ele não pode peticionar direto ao comandante-geral. O advogado sim, mas o militar não. Então ele tem que peticionar por intermédio da sua SAD e internamente a gente precisa entender onde está a legislação que fala sobre isso, tá? Tudo tem que ter legislação. Não é o que eu acho, não. Tem que ter legislação. Porque a gente vai cobrar se não for cumprido. Porque não tem legislação, faz o que quer. Aqui no meu quartel é assim. Não, tem que ter lei. Para garantir segurança jurídica. Então o militar vai ali na sua SAD e faz o seu requerimento, né, endereçado lá ao comandante-geral. Esse endereçamento, né, ele não vai para o comandante, eu acho que ele vai para a DGP. E é na DGP que ele para. E ele acaba não indo, né, não chega ao conhecimento ali da autoridade militar, que nesse sentido, pela administração, seria o comandante-geral, porque existe essa divisão interna aí dos órgãos do CBMERG, né? E é isso que eu não faria, né? No meu contexto ali eu tenho já alguns militares, né, para fazer esse peticionamento, né? Vai direto para o comandante, né, por intermédio do protocolo, né? Outra coisa, a gente tem que discutir sobre SEI, né? Eu tenho que poder ali manipular esse troço, né? Porque eu vou encher de requerimentos. É tudo SEI, né? Vamos botar o pessoal das SADs aí para trabalhar, né? Trabalhar de segunda a sexta, todo mundo e todo dia. Todo mundo e todo dia. Não é isso, pessoal? Todo mundo e todo dia, de 8 às 5. De preferência, não ir todo mundo almoçar junto, para não parar lá a repartição, né? E é isso. Botar esse processo aí para andar, colocar a vida dos bombeiros em dia. E não adianta ficar chateadinho. Ah, o advogado tem que ir para a justiça. Não, eu sou administrativo. Eu sou fiel escudeiro ali, aluno do professor Paulo Otero. Então, comigo é tudo dentro de casa, né? E eu já fico produzindo, né, peças padrão, né? Ou seja, para só colocar o nome do militar, né? Então, produzindo aí peças, né, de acesso a documentos, uma série de coisas. Por exemplo, ó, essa situação aí da promoção, né, você tem ali, você faz o requerimento, certo? Porque o meu requerimento é o seguinte, ó, fazendo a fundamentação jurídica, ó, sem ser medíocre, tá? Vi aí um militar falando, ah, o documento aqui, não, isso não resolve, ó, fundamentação jurídica bonitona, tá? Com tudo isso aí que eu falei. De preferência, tá, pessoal? Vamos copiar e colar o artigo na própria peça, tá? Porque aí a autoridade vai conseguir ler, não precisa lá acessar, né? E aí vamos fazer isso. Vamos analisar lá, colocar bonitinho lá toda a legislação e ao final dizer o seguinte, comandante, o curso aí é devido. Tem que dar esse curso para eles, né? Esses caras precisam aí fazer esse curso, né? Porque é um dever ético, aprimoramento profissional. Então não é um favor aí, com todo respeito e deferência devido a Vossa Excelência, né? Mas eles têm direito de fazer esse curso aí. E isso está causando prejuízo financeiro para todos eles, porque enquanto não faz o curso, né? Porque terminou o curso, deflagra lá a gratificação de habilitação profissional. E eles estão tendo prejuízo em relação a isso, porque não vão receber, né? Todo mês ali, né? Porque terminou o curso, no mês seguinte já recebe ali o dinheirinho deles, 5% a mais, comando. E eles não estão recebendo. E aí o povo vai ser promovido e tem essa discussão aí no TJ, né? Se é ou não, de fato, exigido ali o curso para promoção a segundo. Mas ainda que não fosse, né? Exigido o curso especial de formação de sargento para promoção. Se vocês forem avaliar, tem diversas decisões, né, que dizem que não é preciso. Mas tem decisões que dizem que sim, né? Tem uma desembargadora, especificamente uma desembargadora, né? Eu analisei muito bem isso, que ela diz que tem que ter. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. Mas ela diz que sim. Então, a depender de onde você caia, né, é esse troço aí. Só que entenda, né, você tem ainda o percentualzinho de 5% que os militares estão perdendo. Todo mês o cara perde, porque o cara faz o curso, terminou, 5% a mais. O que fazer com isso? Eu entendo ali que existe a violação à disciplina, né, porque a disciplina é o fiel cumprimento das leis. Professor
Adriano Alves Marreiros. Vamos ler essa obra aí que fala de hierarquia e disciplina, né? Ressignificada sob a ótica constitucional. Então não tem isso. Eu apliquei para vocês aqui, ó, lei, né, 599, né, de 82, salvo engano, que é a lei de ensino do CBMERG, né? Falei com vocês aqui sobre o artigo 25, né, do Estatuto dos Bombeiros, que fala que é um dever ético, o aprimoramento profissional, e é um dever da autoridade garantir que essas pessoas façam um curso. E ainda nós temos essa situação agora, né, do secretário, né, delegar competência para aplicar punição disciplinar em todos do CBMERG por força do artigo 10, item 2 do regulamento disciplinar. Então eu vou endereçar aí para o corregedor-geral da SEDEC os meus questionamentos acerca da possibilidade ali de infringência à legislação. Infringiu a legislação, vamos apurar aí por intermédio do regulamento disciplinar. Então olha que situação, né? Será que o secretário pensou nisso? Ou foi induzido ali a fazer essa resolução e agora? E agora que fica difícil até mudar, né? Porque o vídeo aí vai correr mundo, né? E aí vai lá e revoga, né? Mas aí revoga por qual motivo, né? Porque, infelizmente, percebeu, né, que essa resolução vai afetar diretamente o próprio secretário de Estado de Defesa Civil. Olha a importância, né, de você ter pessoas do seu lado que você confie, né? Que de fato ali te auxiliem a tomar a decisão correta, né? Porque esse tipo de coisa aí, ó, e agora vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai ser feito, né, em relação a esse questionamento que eu vou fazer, no que se refere aos cursos que não estão sendo fornecidos ali, né, ao pessoal aí que precisa dessa promoção com fundamento nesse decreto, tá, pessoal? Decreto 21, vamos lá, decreto 22.169, de 13 de maio de 96, né? Lá diz que você precisa do curso. E aí, se o comandante, né, não está fornecendo o curso, aqui ainda cabe o chamado mandado de injunção. Por quê? É muito complicado, né, falar sobre isso, mas no meu entendimento nós temos uma mora, né, na produção da normativa interna, ou seja, na determinação do comandante um ato, né, para tornar execuível esse decreto 21, esse decreto 22.169, né? Que o comandante dá o comando para DG, salvo engano, né? Salvo melhor juízo, seria DG, né? Eu acho que é isso. Para que ele faça ali esse organograma dos cursos, né? E isso não aconteceu. Então, a ausência de um ato do comandante, né, e mandar fazer o curso para que essas pessoas possam, né, fazer o curso especial, né, de formação de cabo e de sargento, salvo engano. E o CAS também, eu acho que também tem CAS nesse contexto, né, que é para sair primeiro, né, e não fez, e as pessoas não vão conseguir exercer o direito à promoção. Então, nesse contexto, eu entendo que caberia a injunção, né, que é a ponte para garantir o exercício de um direito, o direito à promoção. A promoção é um direito. Então, a falta de um comando do comandante-geral está inviabilizando o exercício de um direito. Na verdade, ainda não, né? Está causando um prejuízo financeiro, porque essas pessoas não fizeram curso, não tiveram oportunidade de fazer. Temos que entender como está funcionando isso, né? Qual é a expectativa de novos cursos, né? Se isso atende ao melhor interesse do bombeiro, porque nós temos essa gratificação aí, pessoal. Gratificação de habilitação profissional. Então, é isso. Ou seja, essas pessoas serão ou não promovidas aí, comandante? É isso. Serão ou não promovidas a segundo sargento, né? Temos essa discussão no TJ. De todo modo, né, já estão tendo aí prejuízo financeiro. Por quê? De novo afirmo, gratificação de habilitação profissional. Vão deixar de receber todo mês uma farpelinha a mais. E aí, o que fazer? É sobre isso, pessoal. Então eu gravo esse vídeo aí, né? E quando eu vi a situação lá dessa resolução, isso muito me preocupou, né? Que eu falei, caramba, que situação, né? Será que de fato o secretário teve ciência disso, né? Que a interpretação, por exemplo, de um profissional advogado poderia levar a essa conclusão? Ele delegou competência para o corregedor-geral da SEDEC, né? E agora, o que fazer? Sei lá, gente. Vamos correr aí para ver o que fazer, né? Porque, no meu entendimento, o corregedor agora geral da SEDEC, caso haja ali, né, o pedido de abertura de uma sindicância em face de alguma postura do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, é a autoridade competente para aplicar punição disciplinar no comandante-geral.
Corregedor-Geral da SEDEC hoje é a autoridade competente para aplicar punição disciplinar no comandante-geral do Corpo de Bombeiros. O que fazer? Não sei, gente, mas é isso. Então é o seguinte, ó, o curso é direito, né? Então, teoricamente, não precisaria ali constituir profissional advogado para dizer o óbvio, mas isso não está acontecendo, então. Todo o meu respeito, mas vou fazer o peticionamento, né, questionando as razões pelas quais, né, esse curso não ter sido fornecido e essas pessoas estão tendo esse prejuízo, para além da questão da sindicância, né, para a gente poder apurar por que a política pública ela não privilegiou os cursos, né? Ah, não tem dinheiro. Eita, rapaz, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, o problemão vai ter que explicar aí por quê, né? Por que escolheu a aplicação em uma determinada política interna e não em outra? De novo aqui, né, deixando registrado, né, o meu respeito em relação a diversas modificações que esse comandante atual tem feito aí na instituição. Mas é sobre isso, pessoal. Em relação aos cursos, tem que fazer, né? Tem que fazer prova aí, né? Para o pessoal fazer prova para terceiro sargento, né? Para o pessoal fazer prova para cabo, enfim, para que você tenha outros tipos de promoção, né? E não só promoção por tempo de serviço, que é o que tem ocorrido aí no âmbito do Corpo de Bombeiros em flagrante descumprimento do estatuto, porque lá você tem outras formas de promoção que não estão sendo cumpridas, que seria ali o merecimento e antiguidade. E aí tem um parecer, né? Tem um parecer aí da Procuradoria do Estado, quando o Estado se manifestar acerca, né, dessa questão da promoção, né, por tempo de serviço, antiguidade e merecimento, né? A Procuradoria do Estado emitiu um parecer, salvo engano, em 2017, né, onde ela afirma que essas três promoções elas são ato vinculado. Não é discricionário, é vinculado. Para piorar, né? Então a promoção por tempo de serviço é ato vinculado. Não tem essa de recuperação fiscal aí não, hein, pessoal que gosta de falar, né? Pessoal aí que faz parecer, né? Que gosta de falar em recuperação fiscal, não. Que a própria Procuradoria do Estado já se manifestou, eu passo aí depois para vocês aqui, né? O número desse parecer da Procuradoria do Estado que diz que promoção por tempo de serviço, promoção, merecimento e antiguidade, né, são atos vinculados. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí, né, aqueles que não me contrataram para fazer esse requerimento aí à autoridade militar, né, requerendo ali informações, né, das razões pelas quais não foi feito esse curso, né. Todo o meu respeito a todos vocês, né? Trouxe aí minha contribuição, os meus clientes, eu vou ali fazer o peticionamento e acompanhar de perto isso. Porque é um direito, né? Não é um benefício, é um direito. A promoção por tempo de serviço, e isso depende do curso. E o curso não é só... Esse curso não atende ao interesse do militar, isso é importante que fique claro, né? Esse aprimoramento profissional, por óbvio, atende, né, como fim ali útil disso, né, a população do Estado do Rio de Janeiro. Mas isso inviabiliza o militar, né? De ser promovido junto com seus camaradas, né? E em especial, pessoal, vamos lembrar, né, a gratificação de habilitação profissional. Tá certo? Um abraço aí, até a próxima.